Olá, sejam bem-vindos ao nosso terceiro vídeo sobre a importância do brincar. E hoje, finalmente, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a característica do brincar, aquilo que a gente chama de primeiríssima infância, que abrange do 0 aos 3 anos de idade. Muitos dos estudiosos sobre o assunto dividem aí a primeira infância como sendo de 0 a 7 anos, 6, 7 anos. Ainda assim, você que a mãe ou pai que deve acompanhar o desenvolvimento das crianças, sabe que dentro desse período há grandes alterações, né? Por isso a gente vai falar hoje especificamente do 0 aos 3 anos. Então, e o que caracteriza esse período? Acho que todo mundo já deve saber que é o movimento, né? O movimento a todo momento. E o que é esse movimento? Ele nada mais é do que um impulso para aprender, para conhecer a realidade que cerca o bebê. Então, se a gente pensar naquele bebezinho que acabou de nascer, ele está se adaptando a um corpo novo, a um ambiente externo novo. Então, todo movimento que ele faz, mesmo que ainda de forma inconsciente, é em busca desse conhecimento, dessa nova realidade. E o que caracteriza a realidade, né? Tudo. Então, começando pelo próprio corpo do bebê, depois o ambiente que o cerca, as pessoas que estão no entorno. Então, todos os movimentos são formas de conhecer e se adaptar a essa nova realidade. E Montessori fala, inclusive, que esse é um impulso interno, algo que brota de dentro, com o intuito de alcançar o movimento consciente, né? O que é muito próximo do que Pichler fala, que a gente acabou de mencionar aqui. Provavelmente você já pensou ou já falou para alguém, nossa, a pilha dessa criança não acaba. E é justamente isso. É esse movimento que não para, né? A não ser quando eles dormem. Mas é o tempo inteiro de exploração de movimento. Esse movimento é o que a gente chama de brincar. Amy Pichler, ela e as colaboradoras descrevem muito minuciosamente, passo a passo, nessa construção do brincar. Então, como aqui é um bate-papo muito menos formal, a gente vai pincelar alguns aspectos que ela fala e que salta, eu acho que aos olhos, né, do cuidador, da pessoa que está junto com a criança. Então, o primeiro momento, a primeira brincadeira do bebê é com o corpo. Então, o primeiro grande brinquedo do bebê é o próprio corpo. E antes mesmo que ele consiga se movimentar conscientemente, o primeiro brinquedo são os olhos. Quando ele começa a acompanhar o que o cerca com os olhos. Então, primeiro ele tenta, de alguma forma, acompanhar os movimentos, né, os estímulos visuais e os estímulos sonoros. Então, a gente, observando o bebê, começa a perceber que ele segue com os olhos, se alguém entra, se faz algum barulho, essa é a primeira brincadeira dele com os olhos. E depois surgem as mãos, e é muito interessante como ela fala que, num primeiro momento, as mãos, ele não percebe que são dele, né? Então, ele vê um objeto passando muito próximo, mas não entende ainda que isso faz parte do corpo dele. Aí ele vai se apropriando até que ele percebe. E esse momento de pegar as mãozinhas, olhar as mãozinhas, colocar as mãos na boca, é uma delícia, né? Todo pai já fotografou, toda mãe já tirou uma foto desse momento, que é especial. E das mãos vão para os pés, também é bem gostoso. Pega o pé, eles conseguem, né, colocar o pé na boca, e esse é o brinquedo do bebê. A partir do momento, então, que ele já tem uma mínima consciência corporal, um controle mínimo sobre o corpo, é que ele começa, assim, a explorar os objetos como brinquedo. Muito provavelmente também você já passou por essa situação. Eu já ouvi alguém comentar, dizendo, comprei um brinquedo, mas o meu filho brincou mais com a caixa do que com o brinquedo. Pois é, porque nessa fase, qualquer objeto é um brinquedo. Então, seja panelinhas ou potes de cozinha, talheres, geralmente isso é o que eles mais gostam, né, de brincar, os objetos do nosso cotidiano, né? Então, na verdade, quem apresenta um objeto como sendo um brinquedo é o adulto, né? Porque a partir da criança, qualquer coisa é possibilidade de conhecimento e de exploração. E então ele começa movimentando um objeto de cada vez. A partir do momento que ele já tem um pouco mais ali de controle, ele passa a observar 2 objetos.
e bate um no outro, joga um em cima do outro e começa a fazer alguns testes, né, entre 2 ou mais objetos. Já num terceiro momento, que aí é dos 8 aos 14 meses aproximadamente, segundo Pichler, ele começa então nas comparações. Então ele vai gostar, né? Uma brincadeira que eles gostam muito é de empilhar ou então de ver o que cabe dentro uma coisa da outra, né? O que não cabe, pesos diferentes, as texturas diferentes, tudo isso é intrinsecamente trabalhado pela própria criança, entre 8 e 15 meses. Dos 15 aos 27 meses, surgem as primeiras brincadeiras simbólicas, que é o que a gente chama de faz de conta. Começa de uma forma bem simplificada. Esses dias eu estava observando o nosso filho mais novo começar com essa brincadeira simbólica, que não foi uma representação, né? Então ele ainda nem fala, mas ele pegou uma revistinha e viu um desenho de pipoca e começou a fazer assim. Isso já é simbólico, porque ele sabe que aquilo ali não é uma comida de fato, mas o fato de pegar algo de um desenho e fingir que estava comendo, isso já é uma brincadeira simbólica. E ter esse olhar para ver que fase meu filho está. Né? E não quer dizer que a brincadeira da fase anterior deixe de existir. Eles continuam explorando cada vez mais de uma forma mais sofisticada. No último momento aí dessa primeiríssima infância, vem então a sofisticação nesse faz de conta, né? Essa brincadeira simbólica. A criança passa então a coordenar, a propor os papéis. Então, eu sou um cachorro, você é um gato, eu sou a mamãe, você é o filhinho. Ele já começa a envolver, a delegar papéis. Isso vai numa crescente, né? Até o final da primeira infância, isso só vai ganhando cada vez mais vida. Essa é a importância, inclusive, do deixar brincar livre. Porque a criança ela acaba trazendo isso de uma forma muito natural, né? Esses impulso pelo movimento, impulso pela exploração, se dá de forma natural. Por isso é importante que os pais, que os cuidadores deixem esse brincar livre acontecer, porque é quando os impulsos próprios da criança podem se desenvolver. E aí tem muito mais a ser falado, mas o vídeo já ficou longo, a gente volta na próxima. Convido vocês a continuarem a nos acompanhando sobre esse nosso bate-papo muito gostoso sobre o brincar. A gente vai falar então agora no próximo sobre a estruturação do ambiente, né, que a gente nem conseguiu abordar nesse vídeo do 0 aos 3, mas na próxima a gente conta um pouquinho mais, tá bom? Então continue nos seguindo nas redes sociais. Tchau, tchau!